Oscar deve ter alguns minutos. A sua titularidade ainda é incerta. E tem outras questões dentro desse time para pegar o Tadjeres que a gente vai debater aqui. Tem alguns nomes que claramente serão titulares. A gente tem o Rafael no gol. Aí tem uma dúvida sobre a linha defensiva. Eu acredito que ele vai manter os 3 zagueiros até por uma questão de segurança por atuar fora de casa. Então devemos ter ali uma dupla de zaga com o Alan Franco e Arboleda e resta saber quem será esse terceiro complemento. O Ferrarese está de volta ao time, né? Ele estava com a sua seleção. Na sexta-feira ele chegou pré-jogo ali contra o Sport, e por ele ter chegado na sexta, o Zubeldia preferiu deixá-lo no banco de reservas contra o Sport. Mas ele vinha sendo titular, né? Contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras, ele que foi o titular. Então, será que o Zubeldia vai voltar com o Ferrarese e aí o Alan Franco vai para o lado esquerdo da defesa, ou ele vai manter o Sabino e aí o Alan Franco acaba ficando mais pela direita? Eu acredito nessa escalação, tá? Que ele vai manter mesmo os 3 zagueiros. Aí fica as dúvidas nas laterais, acredito que ele deve voltar com o Cedric e com o Enzo Dias. O Enzo até entrou no segundo tempo contra o Sport, o Cedric não. O Cedric ficou no banco, o Igor Vinícius que acabou sendo titular. Acho que os dois estrangeiros, né, nesse caso, vão acabar retornando aí para o time titular. A dupla de volantes Luiz, Gustavo e Alisson. E aí aqui tem uma questão. Principalmente, acho que Luciano e Caleri, pelo que a gente conversou, serão mantidos no time. E aí fica o questionamento de 3 jogadores para essa função. Se o Zubeldia ver que o Oscar tem condições de começar o jogo, fatalmente ele vai começar com o Oscar. Né? Se ele vê ali e ter o aval do departamento médico que o Oscar vai aguentar jogar pelo menos 60 minutos, o Oscar deve começar esse jogo até para dar uma criatividade melhor nesse meio campo. Mas não está descartada a possibilidade dele manter o Marcos Antônio também, sendo esse terceiro homem de meio campo, ele que fez essa função, cobrindo o Oscar na partida contra o Sport. Confesso que acho que o Marcos Antônio até nem fez uma partida, mas a função para ele imposta acho que quebra totalmente as características do jogador. Mas é uma opção. A outra opção seria o Ferreirinha. Né? E aí tem a outra opção seria a Ferreirinha ou André Silva, você ter mais um atacante ao invés de um meio campista, e você recuaria o Luciano, jogaria num 3-4-3 de fato, o Luciano ali, entre aspas, como um articulador, ali um terceiro atacante, e aí você poderia jogar com o André ou o Ferreirinha poderia dar velocidade, o André Silva poderia dar um pouco mais de arranque e força física lá no lado, ao lado do Caleri. Então fica muito essa questão de quem seria de fato esse terceiro elemento desse trio ofensivo. Se o Oscar tiver condições de jogo, o Oscar deve começar jogando ao lado de Luciano e Caleri, mas também foi testado as possibilidades de Ferreirinha, aí para dar mais uma velocidade a esse time, principalmente porque os alas, o Cedric e o Enzo Dias